que estão querendo nos tirar. Mais de 100 radares fixos não estão funcionando numa das principais ligações do Sudeste com o Centro-Oeste. A falta de fiscalização coloca em risco a vida dos motoristas. Antes de pegar a estrada, é fundamental revisar o carro para garantir a segurança de todo mundo. Os radares de velocidade também têm essa função. É uma maneira de inibir um acidente, uma pessoa sem cinto, uma pessoa no celular. Mas aí você descobre que os radares não foram revisados a tempo do período de férias e estão ali só por estar mesmo. O trecho da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora, Minas Gerais, tem quase 1.000 quilômetros. É fiscalizado por 117 radares, mas todos estão desativados. Essa BR é complicada, né? Vários acidentes e sem os radares aí vai ficar complicado para quem for viajar. Dinheiro do contribuinte jogado ralo abaixo. A justificativa é a seguinte: os radares estão em manutenção. A empresa responsável disse ainda que no trecho tem placas de sinalização que indicam a velocidade permitida, mas sem os olhares fixos, para a rodovia não ficar completamente sem fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal tem usado radares móveis. O equipamento foi distribuído em pontos estratégicos, lugares onde ocorrem mais acidentes. Num desses lugares, essa moto foi flagrada a mais de 190 km por hora. Gastam todo um dinheiro para colocar, para fazer, colocar os pardais e deixam desativados, então não adianta muita coisa, né? Um vídeo feito por câmeras de monitoramento mostra o momento de um acidente que terminou com a morte de um bebê na rodovia Regis Bittencourt. O capotamento ocorreu em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Veja que o motorista perde o controle do carro em uma curva, bate em uma mureta de proteção e capota. O bebê estava com os pais no veículo. Eles não se machucaram. A criança foi socorrida e chegou a ser levada de helicóptero para o hospital, mas acabou morrendo. 5h11. Agora, olha só este caso. Em Goiás, um caminhão desgovernado invadiu uma maternidade nesta segunda-feira, na cidade de Senador Canedo. E para piorar a situação, gente, um parto ocorria no momento da batida. Os ocupantes do veículo ficaram feridos. Um caminhão carregado de maionese derrubou o muro do local. 2 rapazes que estavam na cabine ficaram presos nas ferragens e foram retirados pela equipe do Corpo de Bombeiros. Chegando no local da ocorrência, não dava para ver as vítimas. A gente teve que escalar o caminhão praticamente para encontrar as vítimas. Os jovens Marcelo Sheldon Silva, de 20 anos, e o primo dele, Francisco Breno Silva Marques, de 19, foram levados para atendimento médico. Nenhum deles em estado grave. O filho do motorista do caminhão teria saído com a carreta carregada sem a autorização do pai. Ele falou: pai, eu vou lá no caminhão, vou ouvir uma música lá, vou ficar lá. E aí eu fui dormir, a gente estava dormindo. Quando o vizinho chegou, ele não disse: sua carreta entrou ali na maternidade. Com a batida, o caminhão, além de destruir o muro, ainda derrubou um poste da rede elétrica, deixando a maternidade sem energia. Na hora, acontecia um parto natural e uma outra luz teve que ser improvisada. A equipe bem preparada, finalizou o parto sem energia, colocou as lanternas, foi um parto normal, foi um parto humanizado. O acidente destruiu parte do muro do depósito de lixo. Por sorte, não havia ninguém nesse local. Lá no fundo é a cozinha. A gente ficou sem saber para que lado a gente corria, né? Porque o barulho foi muito forte. Na hora do acidente, 6 bebês estavam na enfermaria, a menos de 5 metros do muro. E agora vamos às notícias internacionais. Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que um ônibus desgovernado invadiu uma passagem subterrânea e atropelou pedestres em uma das estações de metrô mais movimentadas de Moscou, na Rússia. Pelo menos 4 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. As imagens mostram o veículo atingindo em cheio as pessoas que subiam a escadaria da estação. O motorista do ônibus foi preso. A polícia agora investiga se a causa do acidente foi uma falha mecânica ou um erro do condutor. A hipótese de terrorismo já foi descartada pelas autoridades. 20 pessoas da mesma família, incluindo 6 crianças, morreram em um acidente nas Filipinas. A van que levava os parentes para uma missa de Natal bateu em um ônibus e ficou totalmente destruída. Outras 27 pessoas ficaram feridas. A colisão aconteceu numa estrada a cerca de 200 quilômetros da capital Manila.
As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do acidente. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, anunciou que concedeu perdão humanitário ao ex-ditador do país, Alberto Fujimori. Uma junta médica avaliou que o ex-chefe de Estado sofre de uma doença progressiva, degenerativa e incurável. A decisão gerou protestos no país. Para muitos peruanos, a noite de Natal foi assim. Na capital do país, Lima, centenas de pessoas saíram às ruas para protestar. Já em outras partes da cidade, o clima era este: comemoração. A faixa dizia liberdade a Fujimori. O ex-ditador peruano cumpria a pena de 25 anos por crimes de violação dos direitos humanos. Aos 79 anos de idade, ele foi transferido no sábado da prisão para um hospital em Lima por conta de uma arritmia e pressão baixa. Não ha passado um bom dia. Ele não passou um bom dia, disse o médico. Horas depois, o ex-ditador teve a pena perdoada pelo presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. O mesmo Kuczynski que saiu do Congresso, onde seu impeachment era julgado há 4 dias, assim. Um aceno e um sorriso para os jornalistas. Na última quinta-feira, Kuczynski conseguiu permanecer na presidência do Peru depois que a maioria dos deputados disse não ao afastamento do cargo. Acusado de incapacidade moral por suposto recebimento de propina da Odebrecht, o presidente do Peru recebeu o apoio de parlamentares fujimoristas. 10 deputados de oposição, de forma não esperada, se abstiveram do voto. Entre eles está o filho do ex-ditador, Kenji Fujimori. Seu pai, Alberto Fujimori, governou o Peru entre os anos de 1990 e 2000 e foi condenado por assassinatos, esterilização forçada de mulheres e corrupção. Parte da população peruana agora chama Kuczynski de traidor e cúmplice de um criminoso. Os filhos de Fujimori já haviam pedido no passado perdão da pena para o pai, mas o ex-presidente do país, Ollanta Humala, negou o indulto. Humala está preso preventivamente desde julho, acusado de envolvimento em crimes de corrupção relacionados à Odebrecht. A tradicional mensagem de Natal do Papa Francisco neste ano foi um verdadeiro puxão de orelha em toda a humanidade pela paz. Com um discurso em tom político, o pontífice citou os principais conflitos e guerras que acontecem no mundo e convidou os fiéis a serem mais solidários. A reportagem é de Ana Ferreira. Buon Natale. A paz foi o tema central da oração de Natal do Papa. Neste dia de festa, imploramos ao Senhor a paz para Jerusalém e para toda a Terra Santa, pediu o pontífice do balcão central da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Foi a segunda vez que o líder católico falou publicamente sobre a situação no Oriente Médio, depois que o presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, o que aumentou a tensão na região. Que o diálogo prevaleça e que finalmente possa chegar a uma solução que permita a coexistência pacífica de 2 estados. Pediu ele. 50 mil fiéis acompanharam a tradicional bênção de Natal na Praça de São Pedro. Francisco convidou as pessoas a reconhecer Cristo nas crianças que sofrem. Vemos Jesus nas crianças de todo o mundo, ameaçadas pelo perigo de novos conflitos, afirmou o Papa ao rezar pela Síria, Iraque, África e Venezuela. Francisco também demonstrou tristeza ao lembrar das famílias que passam dificuldade econômica. Neste Natal, o Papa voltou a
Chamar a atenção para o drama dos imigrantes, que para fugir das guerras, arriscam a vida em barcos superlotados rumo à Europa. E lembrou da sua última viagem, a Mianmar e a Bangladesh. Espero que a comunidade internacional não cesse de trabalhar para que seja garantida a dignidade das minorias presentes na região. Pediu ele, que convidou os fiéis a serem mais solidários. Que o nosso coração não fique fechado, para tornar o nosso mundo mais humano. E mais digno para as crianças. De hoje e de amanhã. E olha, gente, quem se endividou no cartão de crédito nesse fim de ano precisa ficar muito atento. Os juros cobrados de quem não paga toda a fatura estão acima dos 300% ao ano.